você é nascida onde? Eu nasci em Lavras, né, interior de Minas. Conta um pouquinho, vamos lá, vai. Vamos contar então um Bora pouquinho do dessa sua começo. infância, vai. Vamos lá. Eu nasci em Lavras, em Minas Gerais, que é uma cidade, na verdade, limite com Perdões, né? Meu avô, minha família materna tem fazenda em Perdões e em Lavras é onde tinha a maternidade. Perdões era uma cidade muito pequena, então eu nasci lá. Morei em Lavras até 1 ano, que foi quando a minha avó materna faleceu, né? Eu tenho uma irmã 1 ano mais velha que eu, nós moramos até 1 ano lá. Minha mãe e meu pai se separaram muito cedo, não peguei os dois juntos, então a gente acabou morando com meu avô, com a minha avó materna e meu avô até 1 ano. Quando ela faleceu, meu pai pegou a guarda, né, provisória, minha mãe foi estudar odonto em BH, meu pai trabalhava no banco, e aí, pela questão estrutural do meu avô paterno estar sozinho ali na fazenda e não ter uma pessoa certa, assim, para cuidar, a gente foi morar provisoriamente com os meus avós paternos, uma cidade próxima chamada São João del Rei. A minha família ainda paterna, algumas pessoas ainda moram lá. E eu morei ali com os meus avós paternos até os 5 anos, mais ou menos, 6 anos. E foi uma época muito boa da minha vida, porque minha avó foi minha referência de vida, né? A gente teve uma infância bem problemática, eu e minha irmã. Em relação aos meus pais, eles brigavam muito, tinham muitos problemas entre eles. Acabava afetando um pouco o psicológico da família, né? Porque eles levavam muito a sério as regras e brigavam demais. E o meu avô, pai do meu pai, ele dava uma amenizada nisso. Então, ele protegia muito a gente. Nos piores momentos que a gente teve ali, ele que segurava o tranco. Não, vou te ensinar a rezar. E eu nunca vou esquecer, né? Que ele deitava com a gente todo dia à noite e ensinava uma oração. Ele era ministro da Eucaristia. São João del Rei é uma cidade, para quem não conhece, interior de Minas, com bastante igreja, e, enfim, são igrejas maravilhosas. É uma cidade linda, inclusive. E ele assim, tentava transformar aquela coisa toda negativa, aquela atmosfera, em algo positivo, né? Ele escrevia cartinhas escondidas para minha mãe, sendo pai do meu pai. Ele era um exemplo de amor verdadeiro mesmo. Eu olhava aquilo e pensava, no meio do caos, ele tá fazendo prevalecer o amor entre a gente, né? Algumas outras situações que aconteciam quando a gente era pequena, que ele segurava bem. Então, quando eu tive que sair não, meu pai casou de novo e eu fui morar com ele, tive que sair de São João del Rei para Belo Horizonte. Foi bem doloroso para mim mudar de novo, porque eu já tinha aquele amor construído, né? Então, você acaba, né? Aquela proteção do caos ali que eu tinha, a gente ficou bem segura. E meu avô ficou doente, né? A gente saiu, também foi um dos motivos. Ele teve Parkinson, faleceu uns anos depois, né? O Parkinson é uma doença bem silenciosa, mas muito rápida. E aí ele acabou falecendo alguns anos depois, mas aí a gente foi para Belo Horizonte, morou com meu pai até uns 13 anos, 14 anos. E foi uma fase boa e ruim ao mesmo tempo, né? Meu pai era bem presente, assim.